Fala Dev, Guilherme aqui, e hoje vamos abordar 9 dicas que, se eu soubesse quando eu comecei a programar lá atrás, me ajudariam muito a ser o melhor programador do que sou hoje. E eu vou trazer essas dicas para você baseado em aprendizados que eu tive durante a minha carreira de desenvolvedor e programador até chegar no ponto que estou. Então, como estudar? Como é que eu estudo programação? Como é que eu aprendo melhor programação? Qual linguagem de programação eu preciso aprender? Qual área eu vou escolher? Então a gente vai abordar todos esses pontos hoje aqui para você. Então já prepara o seu caderninho ou o seu bloco de notas, caso esteja no computador. Comece as anotações porque o mundo deve estar online e a gente vai sair daqui entendendo como se tornar um programador do zero. Vamos pro vídeo. Bom, galera, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Bilônia, sócio da Devex Soluções e apaixonado por tecnologia e programação. E já vou deixar para você a primeira dica, e muito importante, é entender o seu perfil e entender onde você quer chegar. Então, qual é o seu objetivo? Você quer ser um cientista de dados, você quer fazer inteligência artificial, você quer ser um back-end, você quer ser um front-end. Então, entenda o perfil que você quer seguir, entenda o seu perfil, entenda o seu dom, qual é o caminho que você quer trilhar, e aí sim você já pode começar a dar o segundo passo, que é a segunda dica que eu trago para você hoje. Escolha uma linguagem de programação. No começo, é muito normal que você olhe 10 linguagens de programação e queira aprender as 10 linguagens. Só que isso não vai te ajudar de forma alguma, e na verdade isso só vai te prejudicar. O que você precisa fazer é focar em uma linguagem de programação e estudar essa linguagem de programação. Então, por exemplo, existem empresas que ainda trabalham, por exemplo, com tecnologia que foi desenvolvida em 98. Sim, isso também existe, isso é normal. Então, se essa linguagem que você escolheu para fazer, estude essa linguagem. Claro, é sempre bom você dar uma olhada no mercado, o que o mercado está pedindo, quais oportunidades tem mais, JavaScript, ou C Sharp, ou Python, ou R. Isso vai te ajudar um pouco mais a você arrumar um emprego. Que, inclusive, eu fiz um vídeo antes desse sobre como arrumar o seu primeiro emprego de programador. E eu vou deixar aqui no card para você. E aí, depois que você escolheu sua linguagem de programação, você estudou a sua linguagem de programação, porque a sua base é extremamente importante, você precisa conhecer a linguagem de programação, como ela funciona. Aí sim, a gente pode ir para o terceiro ponto, que é o framework. E o que é o framework, né? O framework nada mais é do que uma biblioteca ou um conjunto de funções, enfim, que vão te dar uma agilidade no desenvolvimento do sistema. Então, por exemplo, se você vai mexer com JavaScript, você tem React, você tem Vue, você tem Angular para front-end, tem o Node para back-end. E o que eles vão fazer basicamente é te dar ferramentas que vão facilitar um pouco o seu desenvolvimento. Porém, elas também são feitas por uma linguagem de programação base. Então, por isso, na segunda dica, eu disse que a base, a linguagem de programação, mas a base dela é extremamente importante e fundamental para que você chegue no framework e consiga se desenvolver de forma muito melhor. Então, foque na base, estude o framework, mas eu não sei estudar. Como que estuda programação? O que eu faço? Então, e essa é justamente a quarta dica. Programação não é igual faculdade. Então, talvez se você, sei lá, conhece alguém que fez direito, direito é uma faculdade que tem bastante prática, mas a teoria no direito importa muito e ela faz total diferença. E você precisa ler e entender bastante das teorias. Em tecnologia, isso também, obviamente, faz diferença, mas você não pode ficar somente lendo textos. Você precisa escrever, você precisa codar, você precisa botar a mão na massa. E sim, é assim que estuda programação. Você vai comprar um curso, por exemplo, e aí você vai começar a fazer aquele curso, mas não vai somente assistir às aulas. Você precisa, enquanto assiste, aquele curso vai te dando alguns projetos, algumas ferramentas, e você vai utilizar aquilo. Você precisa fazer aquele curso junto com quem está ministrando aquele curso. Se ele te deu um projeto e ele está fazendo o projeto, faça o projeto, porque isso, sim, vai te ajudar muito a fixar a base ou até o framework depois, para que você consiga desenvolver de forma muito melhor. Então, assim estuda programação. Coloque a mão na massa. Apesar de você estar começando, você está se tornando um programador e isso vai fazer muita diferença. É ter experiência e, naturalmente, portfólio. Então, coloque a mão na massa, faça código, que isso vai te ajudar muito. E, como quinta dica, mesmo que você esteja fazendo códigos, você precisa entender o problema. Isso é uma realidade que a gente não conhece
antes de estar no mercado de trabalho. Normalmente, quando você está no curso, o mais importante é a prática. Mas, quando você vai para o mercado de trabalho, isso não é tão fundamental assim. É claro que você precisa saber programar, óbvio, mas você precisa entender o problema. Então, por exemplo, se eu simplesmente falar para você que eu preciso de um software de aluguel de casa. Tá, e eu faço o quê? Eu boto a foto só? Então isso faz diferença, você precisa entender o problema. Você precisa talvez participar de uma reunião com o cliente ou com um levantamento de requisitos e entender o que de fato é o problema. Não, o meu problema é X, tá bom. E aí, naturalmente, como você sabe a base, você conhece o framework, se você entender o problema, naturalmente a sua cabeça vai começar a transformar aquele problema em código. E isso é extremamente natural. Então, por isso, estude a base e tenha a base forte, conheça ali o framework depois da base forte e entenda os problemas. Se preocupe com os problemas de negócio, não com os problemas técnicos, os problemas de código. Isso também, é claro, mas os problemas de negócio são extremamente importantes, porque eles sim vão dizer se o seu software é bom ou se o seu software é ruim. É se resolve o problema ou se não resolve o problema. Então esse é o ponto mais importante que tem. E como sexta dica, que eu já vou deixar aqui para você, inclusive acabei de falar, entenda o problema, ok? Mas entenda também como debuga um código, como eu acho os problemas do meu código. Isso é extremamente importante. Afinal, você entendeu o problema do seu cliente e você começou a resolver aquele problema em código. E naturalmente esse código não vai ser feito em 2 dias e também não vai ser feito sem nenhum problema. Normalmente sempre acontecem problemas ali no meio e você precisa saber lidar com esses problemas, como encontrar esses problemas e como corrigir esses problemas. Então, os códigos eles precisam ser revistos, precisam ser debugados. No curso, provavelmente, você vai aprender o que é um debug, que basicamente é olhar ponto a ponto daquele código. Você precisa debugar esse código para, assim, achar os problemas e conseguir resolver de forma mais eficaz e mais rápida. E, já como sétima dica, tenha paciência. Você precisa ter paciência. Porque nem todos esses erros que vão dar no seu código vão ser resolvidos em 2 horas. Às vezes nem 5 horas. Pode sim ter erros de uma semana. Isso é totalmente normal. Assim, não é tão normal, mas acontece bastante. Então, foque e saiba pesquisar, se dedique naquilo e tenha paciência. Tenha muita paciência, porque isso vai acontecer. Então, faça um pair programming, chame outros programadores, sentem juntos, tentem resolver o problema, pesquise. E, já como oitava dica, é justamente a pesquisa. Utilize o inglês técnico. Porque o inglês técnico, ele vai te ajudar a achar soluções muito mais rápido do que se você pesquisar em português. Então, utilizar o inglês técnico é extremamente importante. Guilherme, mas eu não sei inglês, mas eu não sou bom em inglês, mas eu não falo inglês fluente. Bom, isso não tem problema. Você pode até, sei lá, fazer algum cursinho básico de inglês. O que você precisa saber são algumas palavras, principalmente mais técnicas, para que você consiga pesquisar e quando você lê a resposta de alguém, a resolução de alguém, você consiga pelo menos entender o que ele está falando. Ou utiliza o Google Tradutor, o Bing Tradutor, também vai te ajudar. Mas é importante que você faça as pesquisas em inglês, para você também ir treinando um pouco do seu inglês, claro, e porque você vai achar muito mais conteúdo do que conteúdos brasileiros. Então, utilize o inglês técnico. E, para finalizar, a última dica é: pense em voz alta, ou escreva em um caderno, ou escreva em um bloco de notas. Algumas lógicas, quando você estiver resolvendo o seu problema, elas vão ser relativamente complexas para você pensar de uma vez só. Ou pensar tudo e ter aquilo muito claramente na tua cabeça. E se por acaso isso acontecer, cara, converse com você mesmo. Se você tiver, sei lá, talvez home office ou estudando em casa, tá sozinho no quarto, converse com você mesmo. Comece a falar aquela lógica, porque isso vai te ajudar muito a entender exatamente como ela funciona. Você vai perceber de forma mais rápida os problemas que tem na sua lógica. Se você não gosta de falar sozinho, também pega um caderno e vai anotando ponto a ponto aquela lógica. Fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Porque isso vai começar a te dar algumas luzes sobre alguns possíveis problemas que vão acontecer em parte daquele código. Então, isso também vai te ajudar muito a entender de forma muito mais rápida, inclusive, como resolver aquele problema. E aí sim, depois desses passos, cara, você vai ser um excelente programador. Se tivesse tido essas dicas quando comecei, estaria muito mais na frente do que eu tô hoje.
Então pega essas dicas, anota essas dicas e comece a fazer exatamente esse passo a passo, porque isso vai te tornar um programador. E você vai sair do zero até conseguir lá o seu primeiro emprego, o seu segundo emprego e ganhar bem. Pessoal, e esse aqui foi mais um conteúdo exclusivo para você que segue aqui o Mundo Dev no YouTube. Então, cara, clica aí no gostei, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando, deixa no comentário, se inscreve no canal. O canal está começando agora, isso vai ajudar muito se você curtir, se você se inscrever aqui, vai ajudar bastante a gente. Vou trazer mais dicas para você que está iniciando, para você que já está programando sobre o mercado de trabalho, como está o mercado de tecnologia, como se colocar no mercado de tecnologia. Então, se isso te interessa, cara, se isso te ajuda, pô, deixa aqui, se inscreve, toca o sininho, tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.